E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Universo Discreto. Eu sou o Lucas e hoje eu quero responder a seguinte pergunta: o COBOL, ele realmente importa? Se você está na área de programação, seja na parte acadêmica ou no mercado de trabalho, então é possível que você já tenha ouvido falar de uma linguagem de programação muito popular chamada COBOL. O COBOL é uma linguagem de programação bastante antiga. Ela foi projetada em 1959, principalmente para uso em mercado comercial e financeiro, relatórios contábeis, esse tipo de coisa. Sua origem está fortemente associada a Grace Hopper, que é uma cientista da computação de grande influência na construção dos compiladores. Então, se você programa, se você mexe num compilador, amém a Grace Hopper. Now, how did you know so much about computers then? I didn't. How I did was you- the first one. Yeah. Superficialmente falando, os compiladores, né, vamos discutir o que é compilador, que talvez, né? Os compiladores, eles são softwares que traduzem código de uma linguagem para outra. Normalmente, eles costumam ser usados para traduzir de uma linguagem para código de máquina assembly. A gente tem a definição um pouco errônea que compilador é sempre de uma linguagem qualquer para assembly, mas isso não necessariamente é verdade. Você poderia ter um compilador de C para Fortran ou de Java para PHP. Para que você faria uma maluquice dessas? Eu não tenho a menor ideia, mas é possível. De qualquer forma, a Grace Hopper, ela disse uma coisa bastante profética. Ela sugeriu que programas matemáticos devem ser escritos em notação matemática, enquanto programas de processamento de dados devem ser escritos em inglês. Isso reforçou a principal diferença entre as duas linguagens mais populares da época, COBOL e Fortran. Se eu não me engano, década de 60, é década de 60 mesmo. Você tinha o COBOL e o Fortran. Não eram as únicas linguagens que existiam, mas eram sem dúvida as duas mais populares. Se essas duas linguagens fossem pessoas, o Fortran seria um cientista sisudo, que leva a matemática muito a sério e só fala por meio de equações, enquanto o COBOL seria um banqueiro, seria alguém da área comercial, preocupado em gerar relatórios contábeis, saber se está dando lucro, por aí vai. Então o COBOL surgiu com esse intuito: gerar relatórios para empresas, e o seu código é uma linguagem muito parecida com o inglês. Entretanto, como é natural em qualquer linguagem, as primeiras versões de compiladores COBOL eram muito ruins, eram muito difíceis de serem utilizadas. Mas um fato, reforçou o seu uso, principalmente nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa norte-americano obrigou que setores do governo usassem COBOL para desenvolvimento de aplicações. Na canetada mesmo. Chegou o tio Sam e, a partir de agora, COBOL. O fato do governo americano ter forçado o uso de COBOL em seu interior foi uma intervenção que obrigou o COBOL a ser usado e, consequentemente, alastrar-se, não só pelo governo, mas também por toda a região norte-americana, porque já que o governo tinha essa obrigação, isso forçava o desenvolvimento de compiladores melhores, mesmo que a performance dos compiladores melhorados ainda fosse um pouco ruim, os mainframes, os computadores que eram usados, iam ficando mais rápidos e mais baratos, e isso deu uma vantagem competitiva para o COBOL que nenhuma outra linguagem conseguiu na época superar. Óbvio, pessoal, que a intervenção do governo norte-americano não foi o único fator que levou o COBOL ao seu sucesso. Uma coisa que ajuda muito o COBOL é o fato que ler um código escrito nele é tão fácil quanto ler um relatório simples em inglês. A ideia é que a escrita da linguagem fosse o mais próximo possível de um relatório ou de uma leitura de um texto em inglês.
Isso acabava facilitando muito o procedimento de documentação, você não precisava inserir tanto comentário para explicar e auxiliava um pouco até na manutenção. Claro que se o programador for ruim, não há linguagem que aguente isso, né? Mas se for um programador competente, até a leitura de código ficava mais facilitada. O COBOL também tem um processamento de dados bastante rápido e preciso depois dessas melhorias, trabalhando inclusive com valores numéricos com muita precisão. Eu me refiro a ponto flutuante, números reais mesmo. E ele passou a ter uma forte integração com as principais ferramentas de desenvolvimento da época. E até recentemente, por exemplo, em 2002, a gente teve uma atualização do COBOL, o que é bastante impressionante para uma linguagem que foi projetada no início dos anos 60. Mas aí que tá. Existe uma lenda que o COBOL é muito usado até hoje, principalmente dentro de bancos. E essa foi uma dúvida que chamou muito a minha atenção. Tanto que eu fui procurar uma pessoa que trabalha dentro de um sistema bancário brasileiro bastante conhecido. O nome dessa pessoa é Flávia. Eu não vou entrar em maiores detalhes até para preservar ela, mas ela é uma funcionária de alto escalão de um grande banco que tem no país. E eu perguntei para ela, é verdade que o pessoal trabalha muito com COBOL até hoje dentro de banco? E vamos à resposta do que ela me disse. Vamos lá. Oi Lu, beleza? Bom, vamos tentar fazer a gravação do áudio aqui de acordo com o que você me pediu. Olha só, a primeira pergunta foi, é lenda que o COBOL ainda é usado em banco? Não, não é lenda. Tanto bancos quanto outras empresas de outros segmentos ainda utilizam o COBOL hoje. E por que será que isso utiliza? Bom, olha só. Vamos só analisar um pouco o contexto da utilização do COBOL. Ele foi criado mais ou menos em 1959 e passou a ser usado no Brasil por empresas que buscavam uma linguagem que fosse capaz de 1. Interagir com um banco de dados bem robusto. 2. Unificar as aplicações existentes. 3. Que pudesse ser utilizado em rede. 4. Que trouxesse segurança. E 5, que trouxesse velocidade de processamento. Você, por exemplo, no caso de um banco como o Santander ou o Banco do Brasil, essas instituições já existem há muitos anos, já tem vários empregados e eles precisavam de um sistema que, ainda que não fosse muito bonitinho, que fosse bem rápido e que pudesse integrar todos os funcionários aí trabalhando ao longo espalhados aí ao longo do mundo e que pudessem falar a mesma língua. Então o COBOL surgiu muito nos bancos nesse sentido. Bom, então como vimos, não é lenda. Então realmente o pessoal trabalha muito com COBOL em bancos, em sistemas bancários até hoje, né? Ela mencionou o Santander e o Banco do Brasil. De fato, a primeira especificação do COBOL data de 1960 e tem muitos bancos que usam até hoje. Eu fiz uma pesquisa aqui para complementar o que a Flávia disse no áudio. Tem uma reportagem da Reuters, eu vou até colocar na descrição do vídeo. Eu achei até bastante impressionante esse dado. A reportagem é de abril desse ano, que 80% das transações pessoais que temos no mundo em algum momento envolve COBOL. Então, de tudo que está sendo negociado aí, pelo menos na época de abril desse ano, de 80% das transações que temos por aí, em algum momento, alguma linha de COBOL faz alguma coisa. Na mesma reportagem, calcula-se que existem 220 bilhões, não é mi, é bi, 220 bilhões de linhas de código COBOL que lidam com 3 trilhões de dólares em comércio por dia. E não é muito difícil até hoje achar links com vagas de emprego para COBOL. Inclusive eu vou botar na descrição, né? Vai que você mexa com COBOL. Mas aí talvez venha a segunda pergunta que você pense aí e que eu mesmo pensei também. Como é possível que o COBOL mantenha essa importância tanto até hoje? Quais são as restrições para que os bancos reescrevam seus sistemas computacionais, tirando o COBOL e botando uma linguagem mais recente?
Eu também fiz essa pergunta para a Flávia e vamos ver o que ela me responde. Você me pergunta quais seriam as restrições que os bancos teriam hoje de trocar o seu sistema. No caso, eu não acho que restrição seria uma palavra legal. Seria mais adequado a gente usar limitação. Porque, na verdade, os bancos querem sim se modernizar. E você vai ver que hoje em dia tem os aplicativos para celular, os programas dos terminais de atendimento já são os programas mais rápidos, eles já apresentam outras funcionalidades que não apresentavam há muito tempo. Então, assim, os bancos querem sim vir para uma nova linguagem, tanto que, assim, grande parte das funcionalidades que são desenvolvidas hoje, elas não são mais desenvolvidas em COBOL. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, se eu estou tentando implantar uma nova linguagem de programação, uma nova plataforma para usar o meu... Então, nesse contexto de agregar valor, pensa comigo. Eu não posso trazer uma plataforma, por exemplo, que vá ferir a segurança dos meus dados. Eu também não posso trazer uma plataforma que seja linda, maravilhosa, mas que eu não tenha velocidade. Pensa bem, mais de 100 mil usuários utilizando ao longo do mundo. Como que eu vou colocar um programa que não seja tão seguro e que não seja tão veloz quanto o que eu estava usando anteriormente? E outro ponto seria o treinamento de pessoal. Você imagina, se de uma hora para outra eu migro para uma nova linguagem, todos os recursos que eu já tinha antigamente, como eu vou fazer para treinar 100 mil pessoas? Sendo que essas 100 mil pessoas têm níveis culturais completamente diferentes, têm níveis de instrução também completamente diferentes e que têm os recursos lá na sua agência completamente diferentes. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em São Paulo, numa agência centro ou numa diretoria, costuma ter um recurso de banda mesmo muito maior que um pessoal que está no interior, que tem pouca demanda, que tem uma agência pequena, que não tem tanto pessoal. Então, eu tenho que arrumar uma linguagem que seja única, que seja para todo mundo. Então, eu não posso pegar e simplesmente falar, a partir de hoje acabou o COBOL, a partir de amanhã, por exemplo, eu vou usar só Java ad eterno. Então, pessoal, como a Flávia disse, o problema não é exatamente restrição, é limitação. São muitas as dificuldades que um banco enfrenta para fazer uma mudança de linguagem. Eu até fui pesquisar se existem bancos que removeram completamente o sistema COBOL e trocou por outro para ilustrar e trazer para esse vídeo. Aí eu descobri que tem um banco na Austrália chamado Commonwealth Bank of Australia. Meu inglês. Esse banco, ele conseguiu, com um custo de 5 anos e o gasto de 749 milhões de dólares, remover todo o seu COBOL e reescrever em outra linguagem. Eu não achei qual linguagem que é, mas eu não duvidaria que seja Java ou C#. Mas só por esse esforço, é um sistema que funcionava. Ou seja, você tinha um sistema que já funcionava, você trabalhou durante 5 anos e gastou quase $1 milhão para trocar por outro que também funciona. Esse gasto de recurso e tempo é uma das limitações que preocupam os bancos, né? Ilustrando bem o que a Flávia disse. Né? E querendo ou não, quando você cria um sistema novo, você corre o risco de introduzir bugs. Imagina se você buga por alguma razão a conta poupança dos seus avós, ou o dinheiro da sua conta corrente, que você planejava sobreviver durante a faculdade, dá um bug. Um belo dia você abre sua conta corrente, tem $1 bilhão lá. Isso até que seria bom. Com isso dá para entender o receio que os bancos têm em reescrever esse código. Eu descobri mais informações interessantes aqui. Em maio do ano passado, um escritório do Congresso norte-americano escreveu um relatório criticando o fato do Departamento de Justiça e Tesouro americano manter código legado em COBOL. Ou seja, não são apenas os bancos. Boa parte dos setores que lidam com o governo norte-americano, diretamente com o presidente, eles usam COBOL.
A Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos possui um sistema de rastreio de imigrantes e tudo mais em COBOL. Imagina o Trump querendo expulsar os imigrantes usando COBOL. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. Aposentadorias e benefícios para militares aposentados que lutaram no Iraque, Afeganistão e Vietnã? Tudo calculado em COBOL. Curiosamente, então a gente chega à conclusão que sim, não é lenda. Muitos lugares por aí tem muitas coisas escritas em COBOL até hoje. E isso leva a uma situação curiosa. Você precisa de mão de obra qualificada para lidar com esses sistemas escritos nessa linguagem antiga. Eu achei na reportagem da Reuters também que uma empresa mantém um senhor de 70 anos que usa oxigênio, oxigênio, e é ele que vai lidar com o código-fonte da empresa. Então imagina o senhorzinho de 70 anos com oxigênio reescrevendo o código COBOL. Será que existe um nicho de programação, de programadores jovens que estudam COBOL para dar suporte a esses sistemas construídos por desenvolvedores aposentados? Essa foi a terceira pergunta que eu fiz para a Flávia. Faz sentido um jovem recém-saído da faculdade dedicar boa parte de seu estudo e de sua preparação, sua qualificação, estudando COBOL para entrar no mercado de pessoas que dão manutenção em sistema COBOL? Isso é uma coisa que eu realmente não sei responder, mas a Flávia deu uma resposta bem interessante para essa pergunta aí. E aqui na sua última pergunta, você está dizendo que você quer saber se eu acho que uma pessoa hoje deveria se dedicar a estudar COBOL para conseguir algum emprego. Bom, olha só, eu acho que a gente tem dois pontos que são muito importantes hoje em dia com relação à capacitação e emprego. O primeiro é um que eu defendo desde a época que eu estava na faculdade, que é estudar lógica. Estudar lógica sempre, entender semântica de programação sempre. Sintaxe, o Google está aí para ajudar a gente se tiver alguma dúvida. Então eu acho que se você quer ter algum emprego na área de computação, eu não recomendaria estudar exclusivamente COBOL. Estude lógica, seja muito bom nisso. Segundo ponto, que eu acho que é algo que está muito raro no nosso mercado de hoje com relação à programação, seria o seguinte, hoje em dia tem muita gente que é muito bom programador, que é muito bom profissional, mas que não é capaz de fazer uma leitura de contexto. Então, eu empregaria programadores que fossem capazes de fazer uma ponte entre o modelo de negócio da minha empresa e a linguagem de programação. Eu não gostaria mais de ter um profissional que fosse capaz simplesmente de programar. O diferencial para mim não é a linguagem que ele programa, é a capacidade que ele tem de traduzir uma situação da realidade para um sistema de computador. Bom, acabou que essa resposta da Flávia ela tem dois pontos que eu acho super interessantes, né? O primeiro é essa questão da lógica, que eu concordo. Independente, por mais que existam paradigmas de programação diferentes e tudo mais, se você é bom de lógica, você já vai ter uma facilidade para começar a trabalhar com diferentes linguagens. Nem adianta você estudar uma linguagem, qualquer que seja, se a sua lógica for ruim. Então a lógica é a base disso tudo. Digamos que assim, se as linguagens fossem edifícios, a base, né, o que deixa esse prédio em pé, sempre vai ser a lógica. Independente de você programar em PHP, ou COBOL, ou C#, ou Java, ou C++. Então esse ponto realmente é verdade. O outro ponto que a Flávia falou que eu achei bastante interessante é essa questão de contextualizar o conhecimento técnico do programador com a realidade.
Isso realmente é uma coisa que parece fazer muita falta na mão de obra técnica de programação que a gente tem no Brasil. O cara pode ser ótimo em Java, C Sharp, até mesmo COBOL, mas na hora de pensar numa solução, pensar em algo para sua empresa, pensar numa solução de software que resolva os problemas daquela empresa, isso o cara talvez não tenha a proatividade de conseguir. O cara sabe fazer o que você quer se você falar para ele, ó, faça tal coisa. Então, e às vezes até mesmo quando ele é informado do faça tal coisa, ele não consegue traduzir muito bem o que o cliente ou o que a empresa quer com a realidade. E esse tipo de coisa é muito mais difícil de aprender e é muito mais difícil de exercitar. Não é à toa que essa seja uma coisa até rara do ponto de vista do que a Flávia estava abordando. Não é só isso que eu queria dizer. Também tem que falar uma outra questão importante sobre o COBOL. Existe um ranking feito pelo I3E, que é uma organização bastante importante da área tecnológica, né? Ela lida com muitas editoras, simpósios de engenharia, de computação também. E o I3E, ele mantém um ranking das linguagens de programação mais usadas, todo ano. E como é que funciona a metodologia desse ranking? Ela é uma metodologia que considera muitas coisas. Considera a quantidade de códigos-fontes disponíveis na internet, o quanto de buscas as pessoas fazem de determinada linguagem na internet, o quanto softwares de determinada linguagem são usados em empresas. É uma metodologia que une uma quantidade muito abissal de coisas, bate no liquidificador e monta o ranking. Tanto que o Python, que é a linguagem que eu mais uso no meu canal, ele está em primeiro lugar. E vocês devem estar curiosos de saber em que posição está o COBOL. O COBOL ele está na 40ª posição, o que é um feito incrível para uma linguagem que tem quase 60 anos. Né? É realmente uma coisa especial. Já que a Flávia deu a opinião dela a respeito sobre você estudar COBOL, eu vou dar a minha opinião. Acho que um ponto de você estudar COBOL é que você vai ter uma concorrência dos veteranos. Por mais que muitos programadores já estejam aposentados, no Brasil a gente teve muitos cursos de COBOL. Meu pai, por exemplo, quase teve oportunidade de fazer um. Então muita gente estudou COBOL naquela época e tem muita gente aí trabalhando até hoje, né? A qualidade de vida das pessoas aumentou muito. Então tem muito veterano por aí, no Brasil, nos Estados Unidos, que tem uma experiência de COBOL de 20, 30 anos. E você vai ser um jovem que vai competir com esses caras. Tudo bem, você pode conseguir, mas nota o desafio que é um nicho tão específico, você ter tanto veterano ali e você competir com eles. Outro ponto é que por mais que você exercite a sua lógica de programação, o COBOL é uma linguagem com sintaxe muito particular. Tanto que o COBOL pouco influenciou as linguagens que vieram depois. E o que isso significa? Significa que a sintaxe do COBOL, para você dominá-la completamente, demora muito mais do que outras linguagens. Se você é programador Java, é muito mais fácil você sair do Java e ir para o C Sharp, ou ir para o C++, ou ir para o JavaScript, ou ir para o PHP, do que do COBOL e para qualquer uma dessas outras, porque o COBOL é muito diferente a sintaxe. Por mais que você pesquise na internet, né, que foi o que a Flávia comentou, isso dá um trabalhinhozinho a mais, que você não teria com outras linguagens. Outro ponto, vamos combinar, o COBOL não está mais no apogeu, ele está no perigeu. A tendência do COBOL agora é só descer. E você vai entrar numa que está em tendência de queda, é arriscado. Cai na descrição do vídeo um site de empregos com vagas para COBOL. Vê se é sua praia. E mais um ponto. Imagina você, jovem cool, maneirão, todo nerdão, formado numa grande universidade, no Stanford, MIT, ou até mesmo o FMG, USP. Imagina você, um jovem assim formado em computação, todo empolgado para trabalhar com games, ou trabalhar numa startup, trabalhar no Google, ou trabalhar no Twitter, ou no Facebook. Aí ao invés de fazer isso, você vai lá mexer
em código velho de banco para dar manutenção. Você não vai criar coisa nova, você só vai mexer no que tem ali antigo. Não parece tão legal. Então eu acho que dá para resumir o COBOL numa frase: se não está quebrado, então não precisa consertar, tá certo? Com isso eu encerro o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu fale de outras linguagens, bota aí nos comentários, curta, compartilhe, clique em sininho, comente aí, sugira mais coisas que eu fale. E é isso, né? Continua me acompanhando aí que o canal tá crescendo. Vamos lá, 1000 inscritos, galera, é a meta. Valeu e abração, é nóis.